Não é sobre jejum que eu quero falar aqui hoje, tá? Eu vejo muito pastor, muito teólogo, muita gente na internet até falando sobre jejum, porque você deve fazer jejum assim, deve fazer jejum assado, os benefícios do jejum, não é assim que faz jejum. Eu fiz jejum por 400 dias e Deus me falou que eu tenho que votar em tal candidato, e esses absurdos, ok? Então, esse vídeo eu não vou falar sobre jejum. Apesar da passagem que eu vou trazer, ela traz alguma coisa sobre jejum. Beleza? Mas é rapidinho o nosso papo aqui hoje. Eu gostaria, se você puder, que você abra comigo em Marcos, número 2, capítulo 2, que nós estamos vendo até, inclusive, nos últimos vídeos, agora no versículo 18 até o versículo 22. E ele começa o título da perícope, que não é oficial da Bíblia, foi um ser humano que colocou, na minha está escrito do jejum. Então deve ter algo parecido com o seu, tá? Então o que está acontecendo? Os discípulos de João Batista e dos fariseus, eles estavam jejuando. E eles viram que os discípulos de Jesus não jejuavam. E eles perguntam por que os discípulos de João estão jejuando e os teus não estão? Perguntam para Jesus. E ele fala: que sentido faz o jejum ah, se eles estão com o noivo? Né? Em que sentido faz jejuar pelo casamento, pelo noivo, se o noivo já está com eles, né? Isso não faz o menor sentido. Então, quando o noivo for embora, eles voltarão a jejuar, tá? Isso aqui eu não vou entrar muito no mérito, mas dá para perceber que o que ele quer dizer aqui, que o jejum não é sobre uma prática. Jejum é sobre o noivo, né? Ele deixa isso bem ah, destacado aqui. Por quê? Se fosse sobre uma prática, ele poderia utilizar vários outros exemplos, analogias, mas ele colocou que sentido faz jejuar se eles estão com o noivo. Ou seja, então o fator determinante se há jejum ou não é o noivo. Correto? E quem é o noivo? Nós sabemos na leitura bíblica, isso aqui também é assunto para outro vídeo, que o noivo é Jesus, né? Então ele fala: quando o noivo lhes for tirado, ou seja, quando ele for embora, eles vão voltar a jejuar, porque eles vão estar sem o noivo. Então, o jejum é sobre Jesus. O jejum é sobre Jesus. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, não é sobre um prédio, não é sobre uma religião, não é sobre nada disso. E muito menos sobre nutrição. Mas jejum é sobre Jesus, ok? Esse é o ponto que nós vamos partir aqui para o que eu quero falar hoje, tá? E o que pode significar esse jejum, né? Que é Jesus. Ele pode significar uma intimidade, né? Se o noivo está com eles é porque eles têm intimidade, proximidade, relacionamento, né? E por que quando o noivo for embora eles vão jejuar? Pela falta dessas coisas, pela saudade dessas coisas, certo? Então o jejum está muito mais relacionado com isso do que com barganha, do que com promessas, do que com propósito, né? O pessoal gosta de chamar desse jeito, do que com, enfim, tô dando isso aqui para eu ganhar isso aqui de volta e essas coisas assim, tá? Isso, inclusive, não tem nada a ver, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com nada, tá? Mas assim, não, de novo, não vamos tratar especificamente sobre isso. Então, eles partem desse pressuposto sobre jejum, ok? O que a gente tem que entender? Que depois ele termina o texto. Olha que loucura. Esse texto aqui ele é tirado muito desse contexto, mas ele faz parte desse contexto aqui, que é: ninguém costura remendo de pano novo em roupas velhas, porque o remendo de pano novo ele vai, né, mudar ali na costura e ele vai romper, ele vai rasgar aquela roupa. E ele fala que ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo vai fermentar e vai explodir o odre que é velho. Odre é o recipiente que fica o vinho. Então ele vai explodir, ele vai estragar. E daí você vai perder tanto o odre quanto o vinho, certo? Então ninguém faz isso. Mas
a gente escuta muita pregação sobre isso, né? Fala sobre a vida nova e a vida velha, pedaços da vida velha na vida nova e assim por diante, mas a gente não entende por que tá nesse contexto? Por que isso aqui está escrito num contexto que ele começa falando sobre jejum? Vamos lá. O que dá para a gente perceber aqui em relação a esses dois últimos versículos? É que se jejum, né, é essa na visão dos fariseus e dos discípulos de João, e talvez até dos discípulos de Jesus que não estavam entendendo muita coisa, ele é apenas uma prática. Uma prática que vem da onde? Uma prática que vem da tradição, né? Existiam alguns dias específicos para eles jejuarem na lei de Moisés, por exemplo, mas é uma prática que vem da tradição, que vem da religião, e isso perpetua até hoje. Na religião cristã católica, eles têm lá, no direito canônico deles lá, eles têm jejum. Na igreja cristã evangélica, muitas denominações passam o jejum como uma obrigação, certo? Então, isso aqui continua sendo tradição, regra, certo? Mas o que esses dois versículos estão falando? Que ninguém pega pedaço de pano novo, remendo novo, para colocar em roupa velha. O que é isso? É aquilo que é novo, aquilo que lhe é apresentado agora, não cabe na coisa velha, tá? E depois ele fala que o vinho novo não deve ser colocado dentro. Ninguém, ele coloca ninguém, tipo assim, ninguém seria o lunático de fazer uma coisa dessa, de colocar o vinho novo num odre velho. Ou seja, aquilo que é novo não cabe naquilo que é velho. De novo, ele fazendo a mesma relação, porque você perde as duas coisas. Isso é muito interessante porque se jejum é uma prática tradicional, é uma regra tradicional, tradição, na qual Jesus e os discípulos ali não estavam fazendo porque o noivo estava ali. A representação do jejum, digamos assim, estava ali. Eles não estavam cumprindo com essa prática. É que este novo não cabe numa prática, numa regra. Ou seja, Jesus, Cristo, não cabe numa prática. A intimidade com Jesus Cristo não cabe numa prática apenas. Estou aqui, não estou dizendo, tá? Para que ninguém saia falando besteira depois, eu não estou dizendo que o jejum não é importante, tá? Isso, já falei, isso aqui é assunto para outro vídeo. Eu só estou falando que Jesus Cristo, ele ressurreto, não cabe dentro de qualquer prática tradicional. O que eu quero dizer com isso? Jesus não cabe em nenhuma cerimônia, em nenhum ritual. Eu disse nenhum. Nenhum. Se você está escandalizado por isso, é porque eu estava no seu lugar, tomado pela religião, pela religiosidade. Mas Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Então não há outro sacrifício que Jesus caiba nele. E nem um sacrifício que caiba em Jesus. Porque ele já foi. Ele é este sacrifício, ele é este jejum, ele é essa cerimônia, ele é este ritual, ele é o batismo, ele é o alimento, ele é o pão, ele é o vinho, ele é todas essas coisas. Então nós temos que entender que o que ele está dizendo aqui é que esse novo, nós podemos traduzir aqui no mais cristão para essa nova aliança não cabe na velha aliança. A nova lei, ou seja, o cumprimento da lei que é Cristo, não cabe na velha lei. Desculpe se eu estou falando isso e você não adianta você brigar comigo, é a Bíblia que está falando. Não, Jesus Cristo não cabe inteiramente na lei. Você pode pegar Jesus e tentar colocar ele na lei, como você pega um vinho novo e tenta colocá-lo em um odre velho. Mas ele vai romper o odre, ele vai romper a lei. Então, a mesma coisa serve, olha, para vocês não criticarem. Eu estou com a Bíblia aqui, ok? Mas uma coisa que vocês têm que entender é esses 66 livros, talvez a tua tenha 73, 71.
Tem umas na Etiópia que tem 83, 89 livros. Pode ser 74. Você pode ter vários aí. Tem várias Bíblias que foram inventadas, né? Nós cremos que isso aqui reflete a palavra de Deus mesmo. Mas se você me disser que de Gênesis a Apocalipse é o total da palavra de Deus, que é Cristo, e isso diz lá no início de João, diz na escritura inteira, mas em João é muito destacado isso, né? Mas se você quer me dizer que Jesus Cristo inteiro, que nós não fazemos ideia nem de um pedacinho dele, nós não temos a noção de quem é Cristo, de quem é Deus, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Os teólogos mais incríveis que eu já tive o prazer de ler, acompanhar, escutar, eles não sabem nem isso aqui de que é Cristo. Eu, muito menos. Então, nós não podemos dizer que Cristo está só em 66 livros, só em 74 livros, só em 81, 89, 83. Não, não é possível. Então, o que Jesus está falando é que se você tentar colocar Jesus, o Cristo, a nova aliança, este sangue da nova aliança, esse sacrifício perfeito, a redenção, a reconciliação de todas as coisas, se você tentar colocar isto dentro de algo que é velho, que é tradicional, porque você quer conservar aquilo ali, aquilo vai se romper. Talvez você vai se romper. Por isso que ele faz tudo novo. Porque ou tudo é novo, ou nada é novo. Porque se for médio, rompe. Se for morno, vomita. Olha como Deus é maravilhoso, porque ele é esta pessoa em Cristo que é íntegra, integral, ela é inteira. E ele se deu inteiro por nós, em nós. E a gente fica dando partículas. A gente acha que ele é um quebra-cabeça. Não, Jesus cabe bem aqui no meu trabalho, cabe bem aqui no meu lazer, mas aqui não, aqui no meu casamento, mas aqui não. Não, não. Isso vai se romper. E isso é remendo. E evangelho, uma vez eu escutei a pregação, a melhor pregação que eu já escutei na minha vida, de um ministro de Deus que muitas pessoas odeiam e julgam como herege. A melhor pregação que eu usei, que eu escutei na minha vida, eu acho que o título dela era O Evangelho não é remendo. E é sobre esses dois versículos. Nós temos que entender que evangelho não é remendo, que Jesus não é parte da nossa vida. Eu vou colocar Jesus à frente desse projeto. Não, 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 não. Você não faz nada. É ele quem faz. É ele quem faz. Ou ele é aquilo que decide, ou ele é aquele que constrói projetos dentro de nós, que leva sonhos para o nosso coração, ou ele não é parte de nada, porque parte rompe, porque morno vomita. Certo? Era isso que eu queria. Pesado essa, né? Mas é que hoje eu tava meio. Beleza? Paz, graça, é nóis.